senador Acirgo Gás fala como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado, antes de entrar no tema que eu trago nessa tarde, senhor presidente, eu falo sobre a questão Dona Dom, que é lá do nosso estado de Rondônia. Na quinta-feira, segui para Ji-Paraná, fizemos uma escala em Cuiabá, trocamos de aeronave, como de costume, e encontrando vários amigos, e todos comentando conosco e nos cobrando uma ação rápida e imediata com relação ao que aconteceu na Câmara Federal com relação à não cassação do deputado Dona Dom. Então, é uma indignação geral, nossa também, evidentemente, e enquanto a população está nas ruas pedindo mudança política, mudança eleitoral, mais seriedade com relação às ações públicas, a Câmara passa por fazer algo que nos deixa realmente bastante atrapalhados, e uma cobrança que a população não diferencia a Câmara do Senado. Todos nós estamos no Congresso Nacional e há essa cobrança, e nós, então, entendo, senhor presidente, que aquele projeto de lei do senador Jarbas Vasconcelos, que torna a cassação imediata após uma condenação do STF, ela precisa ser votada imediatamente por essa casa. A população está nos cobrando e nós precisamos dar uma resposta para que aquilo que aconteceu na Câmara na semana passada não venha mais a acontecer em hipótese alguma. Eu concedo uma parte à senadora Cátia Abreu. Vossa Excelência pediu uma parte, senadora. Obrigada, senador Acirgo Gás. Eu acho as suas palavras muito bem-vindas para um momento delicado que nós estamos vivendo. Como disse mesmo a jornalista Dora Kramer, do Estado de São Paulo, parece que os movimentos de rua, parece que as manifestações das pessoas na rua não calaram fundo no coração de muitos parlamentares. Mas Vossa Excelência tem razão, não são de todos os parlamentares. São 133, se não me engano, parlamentares que votaram a favor de manter o mandato de um condenado. Mais de 200 votaram para a perda do mandato. Alguns estiveram ausentes de forma justa e outros nem tanto. Então, essa questão do voto aberto, nesta hora, dá vontade que o voto seja aberto para que isso não se repita. Mas nós precisamos lembrar que existe uma máxima por aí, que, por exemplo, se o voto fosse aberto, o ex-deputado José Dirceu não teria sido cassado. Pelas suas influências, pelas suas pressões, pelas amizades no partido, pelo seu domínio partidário, não teria sido cassado. Então nós precisamos ter muita calma, porque não é voto aberto ou fechado que vai curar caráter de pessoas. As pessoas têm que ter responsabilidade com a classe que representa. Pode ser um amigo, mas nessa hora a amizade fica de fora. O que vale é a instituição, que ficou desmoralizada publicamente, não só no Brasil, mas internacionalmente. O mundo inteiro sabe que um condenado à cadeia, à prisão, continuou com seu mandato graças a 100 e poucos deputados que ficaram com dó de meia dúzia de lágrimas, que eu tenho o maior respeito por essas lágrimas, não quero aqui diminuir a dor do deputado, mas, enfim, transitou em julgado. Ele teve todos os direitos por mais de 8 anos para se defender. Então, se em 8 anos ele não conseguiu provar a sua inocência, não somos nós que vamos contrariar o Supremo Tribunal Federal, que transitou em julgado, pela sua emotividade na tribuna, convencer 100 e poucos deputados de que ele precisava continuar com o seu mandato por conta do salário. Não era possível que isso ia ficar assim mesmo. O Supremo, por sua vez, votou e condenou pelo crime de desvio de recursos. Mas por que também que o Supremo mandou para a Câmara julgar a perda de mandato ou não?
agora retoma a posição e, ao contrário, anula a eleição da Câmara. Então não precisava nem ter mandado para a Câmara. A decisão deveria ter sido findada no Supremo Tribunal Federal. Por que ainda enviaram para cá? Porque pensaram e tinham certeza de que a votação seria para cassar o deputado? Não contaram com a possibilidade dele não ser cassado? Não se brincam com as instituições. As questões têm que ser muito organizadas, muito claras e firmes. Nós não podemos fazer testes. Foi transitado em julgado, ele perdeu os direitos políticos. Não tem que perguntar ao Congresso Nacional a respeito disso. Agora ficamos duplamente desmoralizados, porque vem agora o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez fazer um papel que era nosso e, de certa forma, salvar a imagem do Congresso Nacional. Sinceramente, é lamentável, duplamente lamentável. Muito obrigada, senador Assir. Muito obrigado, senadora Cátia Abreu. E o que é pior, o nobre deputado entra com uma ação para rever todos os seus direitos. Dentro da prisão, presidente Paim, e querendo ter os direitos como deputado federal, ter o seu gabinete, ter o seu apartamento funcional, os seus proventos e os seus assessores. Quer dizer, realmente é uma situação bastante delicada. Quando alguns parlamentares reclamam da atuação do Supremo Tribunal Federal, nós temos que concordar com a ação do STF nesse momento, porque, de fato, consertou uma coisa que ficou muito delicada para todos nós do Congresso Nacional. Com prazer, ouço o senador. Senador Assir, quero cumprimentar a Vossa Excelência. O que ocorreu na semana passada, já havia manifestado aqui na quinta-feira, foi assintoso para a democracia brasileira. E urge, por parte das instituições, reações. Aqui no Senado, é fundamental, necessário, urgente, aprovarmos a proposta de emenda constitucional de iniciativa do senador Jarbas Vasconcelos, a proposta de emenda constitucional número 18, que já iniciamos a sua discussão, que torna automática a perda de mandato para aqueles que tenham condenação transitada e julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas mais que isso, daqui a pouco, também após Vossa Excelência, também deverei ir à tribuna, é urgente, senador Assir, acabarmos com o assinte que é o voto secreto. Eu acho que o Congresso Nacional, nós não podemos ter aprovado o fim do voto secreto aqui no plenário do Senado, e a Câmara dos Deputados não tem encerrado o voto secreto para a cassação de mandatos. Nós temos aqui a proposta de emenda constitucional de autoria do senador Paulo Paim, que põe fim ao voto secreto, que tramita nessa casa. Nós ainda não votamos aqui no Senado. Nós não podemos manter o instituto do voto secreto depois de ter ocorrido um absurdo dessa natureza. Nós estamos atentando contra a democracia, primeiro, porque essa situação, além de vexatória, ela é atentatória contra a democracia brasileira. Veja o absurdo da situação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista da democracia. Nós temos alguém que não tem, do ponto de vista jurídico, direito político, porque o preso não é mais portador de direito político, conforme reza a nossa Constituição. Mas temos alguém que pode exercer o direito político de ser representante do povo. Ou seja, é uma situação mais do que vexatória, é uma situação que ameaça as instituições, que ameaça a democracia. É uma situação atentatória à democracia brasileira. Diante disso, senador Assir, é necessário ações urgentes. Ações urgentes por parte do Parlamento. E a ação urgente por parte do Parlamento necessita ser a aprovação da proposta de emenda constitucional número 18 e, tão logo, e o quanto antes, votar todas as propostas que põem fim ao voto secreto no Parlamento. Muito obrigado, senador Randolph, pelo seu aparte.